Olá, espero encontrar você bem, a sua família também. Esse vídeo é da nossa série de estudos sobre a espiritualidade emocionalmente saudável. A gente está usando o livro do pastor Peter Scazzero. Já andamos um bom tanto nesse livro. Lá no meu canal do YouTube, nesse link que você acessou, você vai encontrar já com essa aula de hoje 54 videoaulas. Conversas aí em média de 12 minutos, não passa de 15, uma ou outra se passou, eu não me lembro, foram tantas, mas a média aí 12, 11, 13 minutos, tá bom? Eu espero que esteja fazendo sentido. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, lembra que é o vídeo 54, então tem muita coisa para trás aí que você pode ir lá em playlists no meu canal do YouTube encontrar os vídeos anteriores. E assim, o meu desejo é que faça muito sentido na sua vida, tá bem? Falar de espiritualidade é falar de caminhada, de vida cristã, né? Hoje, a gente entra num novo capítulo desse livro, onde ele vai falar sobre uma temática que não é muito assim, simples. Por que eu falo isso? Porque nos nossos dias, a atualidade, a sociedade impõe a nós muitas coisas. Impõe ritmo, impõe necessidade de resultados, que é o tal do pragmatismo, que é uma marca dessa sociedade pós-moderna. Então, nós precisamos ser produtivos, precisamos produzir o tempo todo, no meio empresarial, né, no ambiente de trabalho, em todo lugar que a gente precisa sempre estar produzindo coisas. E são exigências que às vezes ultrapassam o que é possível, sem danos maiores. Eu vou ler aqui, eu vou contar a historinha que ele traz de um exemplo que depois ele vai usar mais para o final dessa parte do capítulo e você vai entender. Ele pega o exemplo de um livro chamado Integridade Oculta, de Parker Palmer. Esse livro vai relatar a história toda aí em volta, no contexto dos fazendeiros do meio oeste. Ele traz aí os fazendeiros lá do meio oeste da América do Norte, porque eles se preparavam para as nevascas que chegavam repentinamente da seguinte forma: eles amarravam uma corda na porta dos fundos da casa até a porta do celeiro. Ficava uma corda esticada, amarrada da porta do fundo da casa até a porta do celeiro, porque quando a nevasca vinha, era tão forte, quando elas vêm, são tão fortes, que você não enxerga nem a sua própria mão, assim, né? Muita neve, aquela coisa branca toda. Muitos morriam congelados tentando ir da casa no celeiro buscar mantimento, e vice-versa, ou voltando. Alguns morriam a metros da porta da casa. Mas aqueles que faziam isso, de amarrar a corda, né? Com essa corda, da porta do fundo até a porta do celeiro, da porta do fundo da casa até a porta do celeiro, eles encontravam uma possibilidade. Então era impossível sem essa corda você encontrar o caminho do celeiro para casa de novo devido à nevasca, né? E o frio congelante também. Com a corda você ia mais rapidamente, segurando a corda, segurando até chegar na porta do fundo da casa e entrava, se aquecer. Muitos de nós, a partir dessa história, muitos de nós perdemos também o rumo da nossa espiritualidade, né? Porque a gente fica embriagado pelo branco total dessas nevascas e que estão ao nosso redor, nevascas da vida, nevascas que têm a ver com esse ritmo desenfreado da pós-modernidade que eu falei. Então nós processamos muitas coisas ao mesmo tempo, são muitas tarefas, nós não percebemos, mas às vezes a gente está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E isso traz síndromes aí, por exemplo, do pensamento acelerado, que a psicologia vai estudar, né? E nós precisamos estar atentos nessa situação. Interessante que nós admiramos as pessoas que conseguem fazer muita coisa em pouco tempo.
Nós temos essas pessoas como os nossos exemplos, tá certo? Agora, as coisas mudam ao longo do tempo. A nossa superprodutividade às vezes se torna contraprodutiva, né? A gente vai terminar o dia provavelmente muito exausto, muito cansado, e a gente está cansado tanto do trabalho, quanto, por exemplo, da educação ou do convívio com os filhos, né? O que é muito prejudicial em relação aí à educação dos futuros adultos, não é verdade? Nossos filhos e netos e tudo mais. O nosso tempo livre de final de semana, por exemplo, acaba ficando cheio de mais exigências numa vida que já está sobrecarregada. Então, ao longo da semana, nos ocupamos de 2, 3, 4 tarefas ao mesmo tempo, de maneira acelerada, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja em todos os lugares juntos. E aí, quando chega o final de semana, que seria um tempo para recarregar as baterias, um tempo para descansar, a gente acaba acumulando novas tarefas e exigências. Interessante destacar que a gente ouve, por exemplo, muitos sermões, mensagens, pregações nas nossas igrejas, a gente lê livros, existem muitos textos falando para a gente reduzir a velocidade, para a gente criar algum espaço de descanso na nossa vida. Mas é interessante que, por exemplo, se alguém fala que está em um dia de folga, né, descansando, automaticamente o gatilho que é disparado na mente da maioria das pessoas nesse século XXI é o gatilho do então ele não está fazendo nada. É folgado, dia de folga, não está fazendo nada. Quando na verdade está descansando, está recarregando as baterias. Nós temos na Bíblia, por exemplo, Jesus dizendo aos discípulos: vamos para outra margem para descansar. Quando eles chegam lá, a multidão já estava chegando por lá também. Tinha gente lá e gente chegando. Então Jesus entendia a necessidade do descanso físico e mental. E nós estamos numa sociedade pós-moderna cheia de exigências e cheia de conceitos que não aceitam esta realidade. Não é uma invenção bíblica ou de ninguém. É uma necessidade. Quando nós olhamos, por exemplo, para o próprio Deus, quando ele cria, no sétimo dia, ele se alegrou, ele abençoou e ele descansou. Uma pergunta que eu faço é: será que Deus precisa descansar? Não, Deus não é ser humano, Deus é espírito. Deus não tem necessidade de descansar. Deus não fica cansado. Por que será que ele pôs isso na Bíblia? Para me ensinar e para te ensinar que é necessário esse tempo do recarregar baterias, que é necessário esse tempo do descansar. Então, quando alguém te falar, eu estou de folga, não pense, tá sem fazer nada, é um folgado, está de folga, né? Ele está descansando e recarregando as baterias. Isto faz parte. É por isso que nós temos ao longo da semana pelo menos 1 ou 2 dias que a gente não trabalha. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham de segunda a sábado até a hora do almoço, por exemplo, tem o domingo para o descanso. Quem trabalha de segunda a sexta tem a bênção do sábado e do domingo. É muito prejudicial quando a pessoa trabalha ininterruptamente, não é? Então, falar de espiritualidade é falar também sobre aprender a descansar. Nós normalmente temos um impulso de fazer tanta coisa, como se não houvesse uma forma alternativa de gastar o dia. A gente quer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo. É como se fosse um vício, não é um vício de drogas ou de álcool, mas de tarefas, vício em trabalho, vício em atividades sem fim, né? A gente vai acrescentar a esse vício de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo as tempestades e provações que a vida nos oferece, que chegam inesperadamente, que nos pegam desprevenidos, né? Nós precisamos muitas vezes de uma corda que nos leve de volta a casa. A nevasca chega de repente. As situações, as tempestades, as provações também, e nós já estamos sobrecarregados, né? Já estamos exaustos com o excesso de atividades que realizamos simultaneamente.
e ainda nós estamos passando, às vezes, por provações e tempestades da vida, por nevascas que se apresentam. E aí é necessário e é fundamental que a gente encontre a corda da porta do fundo da casa ao celeiro para poder voltar à casa. Essa corda pode ser encontrada em duas antigas disciplinas espirituais, que tem aí mais de 2000 anos, que seria o ofício divino e o descanso, né? O ofício divino e o descanso são, na verdade, revolucionários, são atos que vão contra a cultura ocidental. O ofício divino e o descanso são as cordas que nos levam de volta para casa. A casa, no caso, seria Deus. Então, o ofício divino e o descanso nos levam de volta para Deus nas nevascas da vida, nas tempestades da vida. São âncoras que vivemos e para vivermos nas tempestades de exigências que temos, né? O importante é entendermos que são disciplinas revolucionárias para os cristãos de hoje. Nós precisamos entender que a nossa corda, aquilo que vai nos levar de volta para casa, a casa aqui seria Deus. Estou usando uma linguagem figurada, não é? Para a gente entender melhor com o exemplo. Essa corda será o ofício divino e o descanso. E nós precisamos entender isso. E quando as pessoas estiverem em descanso, que nós não sejamos juízes, julgadores, acusadores, dizendo, que ela está sem fazer nada. Mas ele está descansando, ela está descansando, recarregando as baterias. Combinado? Então, o que fica de hoje? Nas nevascas da vida, precisamos encontrar a corda para voltar a casa, a Deus. Essa corda vai ser o ofício divino e o descanso. Dê um tempo para você mesmo. Vamos recarregar as baterias, vamos entender que isso é necessário antes que a gente venha a adoecer fisicamente e também emocionalmente. E aí, como nós estamos estudando sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, vai ser impossível ter uma espiritualidade que seja saudável se as nossas emoções, nosso físico estejam adoecidos pelo desenfreado excesso de atividades que nós temos em pleno século XXI. Que Deus te abençoe e que esteja fazendo sentido para você essa nossa conversa nessas videoaulas sobre a espiritualidade emocionalmente saudável, tá bom? A gente se encontra na semana que vem, vai ser a aula 55 já. Deus te abençoe, você e sua família, e até a semana que vem.